Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil. A cada semana estamos nos reunindo para estudarmos um pouco mais a respeito do livro do Apocalipse. Chegamos agora a um tema central do livro, capítulo 12. Hoje vamos estudar a respeito da guerra que o diabo fez e faz contra a Igreja de Deus. Então convido você a tomar a sua Bíblia, a abri-la em Apocalipse capítulo 12 e hoje vamos estudar alguns versos desse capítulo. No primeiro bloco nós terminamos falando a respeito do grande conflito entre o dragão e a igreja, entre o diabo e a mulher. Primeiro, o dragão se deteve diante da mulher para devorar o filho quando nascesse. E nós vimos em Gênesis 3,15 que Cristo é o descendente da mulher. Como o diabo tentou matar a Cristo? Através de Herodes, mas ele não conseguiu. Finalmente, quando ele leva as pessoas a matarem a Cristo, o diabo esperava sair vitorioso, mas Cristo ressuscitou e então ele viu que a sua derrota estava completa. Agora que ele foi derrotado e não pôde derrotar o filho, ele se voltou contra a igreja. E ele então persegue a igreja. Deus, protegendo sua igreja, deu a ela asas como de águia. Ela voou para o deserto e lá Deus guardaria essa mulher por 42 meses, ou 3 tempos e meio, ou 1260 anos. Estamos falando de um mesmo período. E de 538 a 1798, época da supremacia papal, a Igreja de Deus foi perseguida. Estamos falando dos valdenses, dos albigenses, dos huguenotes, de John Wycliffe, de Hus, Jerônimo, Tyndale, Knox e tantos outros que morreram, deram suas vidas pelo Evangelho. Durante esse período do deserto, um dos principais nomes que nós temos foi o nome de Martinho Lutero. E eu tive a chance de visitar o castelo de Wartburg, na Alemanha. E esse castelo foi um local onde Deus usou para proteger Lutero. Lembra da dieta de Worms, onde eles tentaram matar Lutero? Os amigos de Lutero, para proteger sua vida, o sequestraram. Principalmente Frederico, o sábio da Saxônia, levaram Lutero para esse castelo. E aqui no alto de uma montanha, na cidade de Wartburg, ele esteve por quase um ano. E quando muitos pensavam que Lutero estava morto, ele estava traduzindo o Novo Testamento para o alemão. E quando menos pensaram, o povo da Alemanha estava recebendo o Novo Testamento na língua que eles podiam ler. Mas Lutero foi severamente provado. E aqui teve que se esconder para salvar sua vida dos perseguidores. Foi um tempo difícil para o povo de Deus. Mas Deus guardou a muitos. Outros tiveram que depor suas vidas por amor a Cristo. Esse foi o caso, por exemplo, de John Hus, que em 1414, lá no Concílio de Constança, foi decretado um herege. Foi levado à praça pública e foi queimado. Um ano depois, a Igreja Romana fez o mesmo com Jerônimo de Praga. E esses dois mártires morreram por amor a Cristo. Você se lembra da abertura do 5º selo, quando as almas clamam debaixo do altar? Estas almas são os mártires que morreram por amor a Cristo. E elas agora estão perguntando para Deus: ó justo e soberano Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? E o que aconteceu na abertura do 5º selo? Foram dadas a elas vestes brancas e dito para elas assim:
descansem até que o número dos conservos seja completado. Ou seja, outros mártires ainda viriam, até que o número fosse completado e Jesus voltaria para fazer justiça ao seu povo. O que acontece em seguida a esse tempo de prova? Olhe agora para o verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer ou pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pensando na estrutura do capítulo 12, uma vez que a mulher, a igreja, estava no deserto, agora surge uma nova expressão. Irou-se o dragão contra a mulher, mais uma vez, e agora ele foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é esse restante? A palavra restante aqui dá a ideia de remanescente. Desta igreja do deserto, que por 12 séculos fora perseguida, há um povo remanescente. Sobrou alguns, ou sobraram alguns, e a estes o diabo odeia. Mas quem é que o diabo odeia? O Apocalipse está dizendo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Amigos, aqui tem uma lição preciosa para nós. E você que nos acompanha em casa, talvez isso vai soar estranho ao seu ouvido, mas ouça com atenção. O diabo não está irado contra todas as igrejas. O diabo não está. A Bíblia diz que o diabo odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Igreja que não guarda mandamento e não tem testemunho de Jesus, o diabo não odeia. Por que ele odiaria? A estes, ele já tem em suas mãos. Quem permanece na obediência já está nas mãos do diabo. É por isso que disse Cristo que a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas enquanto a pessoa está no erro e não conhece a verdade, ele está nas garras de Satanás. Se a pessoa sabe que está errada e ainda permanece no erro, o diabo toma conta dessa vida. Agora, eu posso estar praticando coisas erradas sem saber que elas são erradas. Aí o juízo de Deus para comigo é diferente. Aí é o que acontece em Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se eu fazia alguma coisa que era errado, mas não sabia que era errado, Deus não me cobra por isso. Eu estou no tempo da ignorância. Deus não pode me cobrar por algo que eu não sabia ser errado. Mas quando eu tomo ciência de uma verdade, de um mandamento, eu devo praticar essa verdade, esse mandamento. Porque de outra forma, eu estou me colocando no terreno perigoso de Satanás. Então o diabo não odeia todas as igrejas. Ilusão nossa pensar assim. O diabo odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando alguém em alguma igreja fala contra a lei de Deus, está atuando como um advogado de Satanás. Quando alguém prega contra a lei de Deus, é um advogado de Satanás. E você já percebeu que muitos líderes, às vezes, começam a dizer que a lei de Deus foi abolida, que ela não mais está em vigência? Ora, esse é um advogado de Satanás, porque é o diabo que odeia a lei de Deus. Ele sempre odiou. De fato, por odiar a Deus e sua lei, é que ele provocou uma rebelião no céu. Mas ele é tão astuto que ele conseguiu arrastar após si a terça parte dos anjos de Deus. Agora eu pergunto para você, se até os anjos que não conheciam o mal nem o pecado
foram seduzidos por esse arqui-inimigo, o que dirá dos seres humanos? Com muito maior facilidade, ele engana ao ser humano. E tem muita gente por aí assumindo o papel de advogado do diabo, pregando contra a lei. Amigos, se a lei de Deus foi abolida, o que é que nos resta? Se eu posso matar, posso roubar, posso adulterar, posso dar falso testemunho, o que é que sobra de moralidade para o cristão? Não, pastor, peraí, estas coisas não foram abolidas. Ué, o que então foi abolido? Aí quando você começa a pesquisar com mais profundidade, você descobre que o que eles estão dizendo que foi abolido na lei é só o sábado. Agora, como que você tira o sábado de junto dos 10? Como que você dos 10 extrai o sábado e diz que esse foi abolido? Diante de um texto, por exemplo, como Mateus 5, 17 e 18, onde Jesus diz que nenhum io, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Como que você tira o sábado da lei, se Jesus disse lá em João 14, 15, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos? Como que você tira o sábado dos 10 mandamentos, se Tiago 2,10 diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de todos? Então escuta uma verdade mais uma vez. A lei de Deus não pode ser mudada. Ela nunca foi abolida. O diabo trabalha contra a lei e o diabo odeia os guardadores da lei. E dentro dessa lei está o sábado. Você já ouviu essa verdade antes? Não é a primeira vez. A pergunta é, até quando você vai ouvir essa verdade e não vai aceitá-la no seu coração? Até quando você não vai fazer um estudo sério da Bíblia para tirar a prova dos 9? Até quando você vai ouvir pessoas por aí citando argumentos tipo este? O sábado era para os judeus. Você deveria já saber que o sábado foi dado mais de 1000 anos antes que um judeu nascesse sobre a terra. O sábado foi dado em Gênesis 2, 1 a 3 para Adão e Eva. Não aceite esses argumentos fracos que usam por aí. Vá para a Bíblia. E o diabo odeia aqueles que guardam a lei. Agora, a pessoa que menospreza a lei, esse é amigo do diabo. A pessoa que usa da mentira, diz a Bíblia que ele é até filho do diabo. Então, contra quem o diabo está irado? Primeiro, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas Apocalipse 17, 12, 17, apresentou ainda uma segunda característica. O diabo odeia os remanescentes da igreja de Deus. Aqueles que, além de guardar os 10 mandamentos, eles têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 19, verso 10, na última parte. Apocalipse 19, verso 10, última parte, diz assim: pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Sabe o que o Apocalipse 12, 17 está dizendo? Terminado o tempo de 1260 anos da perseguição, em que a igreja de Deus fora levada para o deserto, surgiria no cenário mundial, depois de 1798, que é quando o Papa Pio VI foi preso, surgiria a igreja remanescente. Então veja, 3 coisas que nós temos que aprender. A igreja remanescente só pode surgir no cenário mundial depois dos 1260 anos de supremacia papal, que termina em 1798. Então, primeiro, a igreja remanescente tem que surgir no cenário mundial depois de 1798. Segundo, esta igreja que surge, ela tem que respeitar a lei de Deus. Ela guarda os mandamentos. Terceiro, ela tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, ou seja, o dom profético seria visto nesta igreja. Qual é a igreja que surgiu depois de 1798? Observando toda a lei de Deus,
e tem uma profetisa no meio dela. Eu disse no último estudo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela surgiu em 1844, ela defende a vigência dos 10 mandamentos e ela tem um profeta moderno, uma profetisa nesse caso, Ellen G. White. Talvez você não conhece muito sobre Ellen G. White. Procure comprar alguns livros dela. O endereço cpb.com.br tem os livros onde você pode comprar. cpb.com.br. Leia o que ela escreveu. Depois de ler o que ela escreveu, compare com a Bíblia e pergunte assim: esta mulher é uma falsa profetisa ou é uma verdadeira profetisa? Compara com a Bíblia, porque o padrão nosso é a Bíblia. Não é o que dizem por aí. Não é o que ensinam às vezes no púlpito da igreja, mal intencionados. Não é o que escrevem em certas lições de escola dominical. Compara com a Bíblia. Aí você depois me responde se o que ela escreveu está sendo contrário ao que a Bíblia revela. A Igreja Adventista preenche essas características. Pastor, você pode perguntar, quer dizer então que só os adventistas vão ser salvos? Isso nunca foi dito aqui no programa. Porque placa de igreja não salva ninguém. E muitos adventistas vão se perder. E por que vão se perder? Porque mesmo tendo o Evangelho, a verdade, não vivem a verdade. Não adianta nada. Agora, quem é que vai se salvar? Pode ser qualquer pessoa nesse mundo, mas ela tem que viver a verdade. Então, eu posso me salvar sem viver os ensinos de Cristo? Alguns estão ensinando por aí que pode, porque você aceita a Cristo e você está salvo. Você não precisa fazer mais nada. Até certo ponto é verdade. Até certo ponto é verdade. Aceitar a Cristo é tudo. Mas quando eu aceito a Cristo e Ele vem para a minha vida, Ele não me salva para a desobediência. Outro dia eu discutia com um jovem a esse respeito e ele dizia: pastor, é Cristo só. Cristo me salvou. Eu não preciso de lei. E eu digo: é verdade, você não precisa de lei. Até que você cometa pecado. Porque quando você peca, a lei diz para você: você pecou. Você precisa de Jesus. Mas se você não pecar, aí de fato você não precisa de lei. Agora, você, pela graça de Cristo, não pode quebrar a lei. Ah, não preciso da lei. Não precisa enquanto você ficar em Cristo. E esse é o ideal. Mas se você se afastar de Cristo e pecar, a lei vai te apontar a necessidade de Cristo. Ou você acha que Cristo salvou para você para continuar vivendo no pecado? Entendeu? Cristo salvou você para continuar no pecado? Ah, eu fui salvo por Cristo. Pode continuar adulterando? Alguém que foi salvo por Cristo trai a mulher toda semana? Não, é uma vez por semana. Que seja uma vez na vida. Pode? A pessoa que em Cristo salvou pode ficar desonrando pai e mãe? A pessoa que em Cristo salvou pode contar mentiras, dar falso testemunho? A pessoa que em Cristo salvou pode roubar? Não. Então a lei continua em vigência. Porque Cristo te salva para a obediência. Não me venha com essa história de uma graça barata, onde a pessoa está salva, salva para sempre e a lei não importa. A lei tem o seu papel. A lei evidencia quem está salvo e quem não está. Porque aquele que obedece, esse está salvo. O desobediente, ele carece de Cristo. Priscila? Pastor, quando você citou aqui Gênesis capítulo 3, o verso 15, eu acho que ficou bem evidente aqui a graça de Deus desde o início da criação, né? Porque aqui logo quando Adão e Eva pecam, aí o Senhor já promete, né? Jesus. Desde o Gênesis, o Cristo já está prometido. É a graça de Deus. É a graça que se estendeu. Então aí ficaria bem evidente, né? Que a graça existe desde o início, desde o princípio. Exatamente. A graça foi manifestada aí. São versos que a gente lê, parece ter tanta amplitude, de fato, sabe, né? Como os teólogos chamam esse texto? Mas aqui a gente vê a graça de Deus. Os teólogos chamam esse texto de proto-evangelho. É o primeiro evangelho. O evangelho foi dado aí em Gênesis 3,15. Então Jesus já Cristo é que nos salva. Agora, quando Cristo te salva, Ele não te salva para você continuar na desobediência. Se você pudesse viver em pecado, Ele nem precisava ter morrido. Ele morreu porque o pecado tem que ser pago. Porque o pecado não pode ser tolerado. Então, amigos, hoje o cristianismo sofre de uma pobreza doutrinária.
porque se ensinam nas igrejas uma graça barata, onde a pessoa pode viver do jeito que ela quiser, tão somente se ela professar que é cristão. Não é isso que a Bíblia ensina. A palavra nos ensina é que Cristo nos salva por sua graça. E o resultado dessa salvação é a obediência. Imaginemos que você, semana que vem, fosse a um médico e o médico dissesse para você assim: você está com um problema crônico no coração. Existe aqui um medicamento que você precisa tomar para sobreviver. Se você não tomar um comprimido todos os dias, você vai morrer. Isso é uma condição, como dizem os latinos, sine qua non. Ou sim ou não. Toma, senão você vai morrer. Se você não tomar a pílula, você vai morrer. Imagine essa cena, doutor Guilherme. Um médico diz isso para você. Aí você volta para casa e diz assim: aquele médico não sabe de nada. Eu vou tomar um chá. A minha mãe diz que boldo é bom para muita coisa. Eu vou tomar um chá de boldo. Não, eu vou tomar um chá de capim santo, erva cidreira. Eu vou fazer alguma coisa e vou ignorar a informação médica. Você faria isso? Em são juízo? Uma pessoa faria isso? Agora, se você não está disposto a confiar a sua vida terrestre aqui, a arriscar a sua vida, não prestando atenção num conselho de um homem, você vai confiar a sua vida eterna a certos conselhos que você ouve por aí? Aquilo que as pessoas estão dizendo e acha que é assim? Você não deveria, com muito mais interesse, buscar na palavra para saber qual é de fato o caminho para ser salvo? Se eu me interessaria em atender um conselho de um médico para salvar a minha vida, os míseros anos que temos nessa terra, quem dirá ouvir o conselho da palavra para viver eternamente? Agora, se nós não queremos arriscar a nossa vida nessa terra, você vai arriscar a sua vida eterna entregando a sua vida na mão de um outro homem, o conhecimento que outra pessoa tem, e você não vai buscar na palavra por você mesmo? É isso que faziam os bereanos. Eles não confiavam apenas no que estava sendo dito. Eles buscavam na palavra para ver se isso é verdade. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar na palavra, encontrar a solução para viver eternamente. Por isso, eu não posso confiar a minha vida eterna na mão de outra pessoa. Eu tenho que confiar em Cristo e na palavra dele. Eu tenho que buscar pessoalmente, tem que ser meu interesse. Ao finalizarmos o programa de hoje, a pergunta que eu faço para você é: neste conflito entre o bem e o mal, quando Deus está levantando uma igreja que ama e respeita a lei, os 10 mandamentos, que tem o testemunho de Jesus, que é um profeta moderno, que procura viver o que está na Bíblia, você vai investigar essas coisas ou você vai confiar em outro ser humano a tua salvação? Em Apocalipse 12, verso 11, dentro desse mesmo contexto da batalha entre o dragão e a igreja, nós temos o segredo da vitória. O livro do Apocalipse diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe qual é o segredo da vitória? É o sangue do Cordeiro. É você entregar-se completamente a Cristo e deixar que a graça dele alcance a sua vida. Qual será hoje a tua decisão? De que lado você vai ficar no grande conflito? Aquele que não escolhe a Cristo já está escolhendo o outro lado. Por isso o apelo é para todos nós. De que lado nós vamos ficar nesse grande conflito? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou sairemos daqui decididos por Cristo, ou se não decidirmos, estaremos escolhendo o inimigo de Cristo. Em cima do muro, ninguém pode ficar. Eu fico pensando o interesse que o céu tem em cada um de nós e as oportunidades que o céu está nos dando para tomarmos decisões sérias ao lado de Cristo. Eu quero orar mais uma vez por vocês e orar por você que nos assiste em casa, para que a obra que o Espírito de Deus começou na sua vida, em breve Ele possa completá-la.
Ore comigo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade da escolha. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que estamos envolvidos num grande conflito. Entendemos que somos odiados por estarmos praticando a Tua palavra. Mas muito obrigado, porque nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. Nós queremos aceitar essa justiça em nossa vida. Nós queremos que Jesus reine soberano em nosso coração. Por isso, Pai Santo, colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Queremos que o Senhor assuma o controle da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor nos dirija pelos caminhos que o Senhor deseja, para que quando Tu voltares em glória e majestade, todos nós estejamos prontos para Te receber. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos o capítulo 13 de Apocalipse. Aí existem duas bestas, uma que sai da água, do mar e uma que sai da terra. O que representam estas bestas? O que representa a água e a terra? O que elas farão? Tudo isso nós descobriremos na semana que vem, quando nós nos encontrarmos no próximo Bíblia Fácil. Deus o abençoe.